Ele já está aqui também para comentar os fatos da semana. Olá, doutor Eduardo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu tô ótimo. Que bom. Torceu muito para a Argentina. Você viu que eu acertei, hein? Na mosca, hein? Ainda falei gol do Milha, o resto é por conta. Aí foi o apagão, entendeu? O apagão do Filipão. Mas eu acertei na mosca. Que loucura que foi aquilo, Você viu? gente. E depois eu quase acertei pra Holanda também. É, né? Holanda. Eu falei 4-0, deu 3-0. Você falou 4-0? 4-0. Gente, aquele dia não se encontrou bom, né? daí naquele dia. Deviam de me contratar pra substituir o Filipão. E aí? Eu ia ser o xerife lá, viu? Ia botar aquele povo pra O que você ia fazer? trabalhar, Primeira coisa que você ia fazer? Mandar todo mundo embora. Mandar todo Você acha mundo que não embora. salvou Demitia ninguém? todo mundo. Não ficava nem com o Neymar? Nem o Neymar. Neymar tá bom pra ser garoto propaganda, mais nada. Ele tá fazendo bastante mesmo. E tá ganhando muito dinheiro. E deixa ele lá, porque com futebol ele não vai ganhar, não. No começo até que ele foi bem, né? Depois começou a ficar apagadinho, aí saiu de vez, enfim, aconteceu aquela coisa triste com ele que ninguém imaginava, né? Ser quebrado no meio mas da Copa. faz parte, né? Eu acho que faz parte do futebol, enfim. Não, o Neymar é um grande jogador, só que ele, não, obviamente, não teve a oportunidade de mostrar o futebol dele, né? Ou seja, eu acho que vai ter 2018... Precisava de um conjunto para ajudá-lo também, né? Na verdade, seleção, por isso que chama seleção. Seleção é um conjunto, é que ninguém avisou que dependia de todos, inclusive dos reservas. Você vê que a Alemanha, né, contra a Argentina, fez o gol que saiu foi justamente os reservas, pois né? Entraram e fizeram e decidiram. E não só isso, a Holanda mesmo usou quase todos os jogadores. Acho que os 22 dos 23 foram utilizados. E lá não, o Brasil ficava lá, o Filipão teimosão. As mesmas pessoas, teve gente que foi para sentar no banco exclusivamente, não dá para entender. Não, mas contra a Alemanha e a Argentina também foi um jogão. Eu assisti, sofri bastante, porque eu tava torcendo para a Alemanha, é óbvio, né? Não vou torcer para a Argentina. Pelo amor, aí é demais, né? Aí ia ser um pouco demais. Me fala uma coisa, doutor Eduardo, vamos entrar, já que a gente já entrou no assunto Copa, vamos falar dela. Senão daqui a pouco eu vou virar comentarista esportivo. Porque eu nunca falei tanto de futebol na minha vida como eu tenho falado no programa Revista da Cidade. Mas acho que estamos no mesmo barco, viu, Fiquei feliz. Eu comecei a entender um pouquinho de futebol. Eu acho que o brasileiro nunca respirou tanto futebol, né? Como foi nesse último mês, né? Exatamente. A gente acordou falando de futebol e dormir falando de futebol. Eu vou falar, na próxima Copa eu vou falar sobre futebol, mas segurança no futebol, porque tanta pancada que teve. Nossa, nem me fale. Bom, vamos mudando um pouquinho de assunto, mas continuando no mesmo tema. Eu queria, antes de falar da prisão do Raymond Whelan, né, que aconteceu na tarde de ontem, eu queria que você desse um balanço pra gente. Na sua opinião, foi a Copa das Copas? Olha, o que eu pude constatar é o seguinte, foi Copa das Copas, mas o resultado da Copa das Copas não foi tudo isso o esperado. É óbvio que a questão da hospitalidade do brasileiro, isso não havia dúvida, porque o brasileiro sabe receber. Sempre foi o brasileiro é um altos, dos poucos povos que efetivamente dá toda a atenção, todo o carinho, toda a dedicação para os turistas, então não poderia ser diferente. As acomodações, eu acho que com relação a pessoa que vem para cá para assistir jogo da Copa, é óbvio que ela vai ficar em qualquer lugar, até numa barraca, como os argentinos demonstraram, né, para ele qualquer lugar, né? completamente, né? Ou seja, o foco era o futebol, o foco era a diversão, e eu acho que isso que valeu, né? Com relação à comida, eu acho que o Brasil também é imbatível em matéria, porque eu acho que nós estamos na central da gastronomia, ou seja, no país da gastronomia. Eu acho que não havia transporte, ficou essa questão, logo no começo da Copa nós tivemos muitos problemas em São Paulo, sobretudo um congestionamento de quase 400 quilômetros, as pessoas tiveram dificuldade para chegar não só nos estádios, mas sobretudo nas suas casas. Então eu acho que nós tivemos um problema muito sério em relação à questão dos alagamentos, né, e na região sul e no Nordeste também, né, Fortaleza, né, acho que foi Fortaleza, a gente que nós tivemos Natal e também no sul, que nós tivemos aqueles problemas. Com relação aos protestos, obviamente, nós tivemos apesar que 2014 nós tivemos um alto índice de protestos, nós tivemos mais protestos em 2014 do que 2013. Do que no ano inteiro de 2013, por né? incrível que pareça, o que nós tivemos uma quantidade, uma concentração de pessoas muito maior em 2013. É verdade. Sobretudo, 2014 nós acabamos batendo
2013. Em número de protestos. Em número de protestos, né? Tivemos janeiro, fevereiro, depois junho diminuiu bastante, as pessoas, obviamente, e já era esperado, porque iam ser tomados, iam ser contaminados pela Copa e não podia ser diferente. O brasileiro realmente gosta muito de futebol, gosta de Copa do Mundo. Que fazem as manifestações tiraram um pouco o pé porque sabiam que nesse período não iam ter nenhum tipo de visibilidade, já que o assunto era a Copa do Mundo. E depois tem outro, nós tivemos muitos turistas aqui, então acho que foi uma diversão, né? Eu acho que foi uma diversão e acabou sendo contaminado, né? Eu acho que a Copa contaminou as pessoas e nós já tínhamos anunciado logo no início aqui que as pessoas seriam tomadas, seriam contaminadas pela Copa e os protestos seriam muito focados, seriam um número restrito de pessoas e foi o que aconteceu. Com relação às greves, depois da greve dos metroviários, né, que acabou chegando num acordo, né, não tivemos greves tão importantes, a de metroviários em São Paulo, e depois nós tivemos no norte também, de Salvador, aquela greve dos policiais da Polícia Militar. Teve o transporte público também. Tivemos transporte público antes. Aqui nós tivemos uma ameaça de greves da PM, né? Mas imediatamente também já se resolveu. Os aeroportos tivemos assim, uma movimentação muito grande em relação a aqui Guarulhos. Cumbica, né, de Guarulhos, nós tivemos uma concentração grande também de Congonhas, Rio de Janeiro, né, o Galeão, e também Brasília, né? Eu acho que foram os aeroportos que mais receberam turistas e, obviamente, mas também foi tudo tranquilo, não tivemos um problema tão sério com relação à questão dos atrasos dos voos. As FanFests também foi uma festa, tivemos mais de 500 mil pessoas aí participando dessas festas. Nós tivemos um bairro de São Paulo que acabou sendo também contaminado pela festa, que foi a Vila Madalena. Recebi em média quase 50 mil pessoas por dia, para você ter uma ideia. Para quem morava lá, um verdadeiro caos. Muitos problemas, é óbvio que não poderia ser diferente, brigas e confusões. Tráfico de drogas, que foi combatido pela polícia depois, né? Muita coisa aconteceu. Eu acho que as crianças deram uma lição, né, de civilidade e, sobretudo, de amor ao Brasil. As crianças, aquelas imagens que nós pudemos observar das crianças dó, né? chorando depois da derrota para a Alemanha. Chorando com a lesão do Neymar, chorando com a derrota do Brasil, chorando depois com a derrota também da Holanda, enfim, mas eu acho que as crianças mostraram o que significa ser brasileiro. É verdade. Né? Ou seja, essa é a demonstração. Bom e muito bonito a gente ver a participação, coisa que a gente infelizmente não consegue ver durante os campeonatos que ocorrem no Brasil o ano todo, brasileiro, estadual, as crianças e a família no estádio. Isso eu acho que foram imagens assim que a gente foi vendo ao longo da Copa, imagens emblemáticas, imagens que a gente gostaria de ter sempre, mas infelizmente a gente não consegue, né, doutor? Eu acho que, infelizmente, não. Eu acho que o que aconteceu nos estádios, realmente, eu acho que teve uma certa exclusão dos menos favorecidos no país, porque, obviamente, os ingressos estavam caríssimos. Principalmente os que caíram na mão dos cambistas. E depois nós tivemos a questão dos cambistas, que isso foi um absurdo. Né? É inconcebível que a FIFA... E olha, eu vou falar para você, me surpreende muito ontem o Blatter saiu, o presidente da FIFA, sair em defesa dessa empresa que estava sendo investigada, da MET, e do executivo da MET, né? Ou seja, e depois, obviamente, foi justificado porque um sobrinho do Blatter tem uma ligação com essa empresa. Ou seja, no fim é sempre um grande interesse. Não muda. Nós reclamamos tanto do Brasil com relação a essa questão da corrupção, e não é diferente também. A FIFA é a mesma coisa, ou seja, então muda os povos, mas os objetivos são sempre os mesmos. A corrupção do ser humano está aí, né? Eu acho que a questão do legado da Copa, eu acho que em matéria de organização, em matéria de hospitalidade, isso aí nós não podemos reclamar, temos porque, que tirar obviamente, o chapéu, né? temos que tirar o chapéu, os estrangeiros saíram satisfeitos. Agora, em relação aos bastidores, em relação ao legado, aquilo que efetivamente sobrou, não sobrou nada. A gente acabou de ver nessa matéria que o jornalismo mostrou. O grande legado da Copa para São Paulo é o Itaquerão. Quer dizer,
é a coisa mais importante que São Paulo precisa realmente? Claro que não. A gente precisa realmente que as mães, as milhares de mães que estão precisando de creche para colocar seus filhos para poder ir trabalhar, a gente precisa disso. A gente precisa de mais hospitais, principalmente nos bairros mais carentes. Isso é a minha opinião, imagino que é o coro que os brasileiros também fazem, né? Principalmente paulistano. E depois tem outro, nós temos 2 estádios que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Que é o de Manaus, porque não tem tradição em futebol. Não, e o de Cuiabá, né? Acho que de Cuiabá, também que você não tem tradição. Brasília ainda tudo bem, ainda tem lá, mas são dois estados que não sabem o que vai fazer com aqueles estádios, ou seja, vão ter que, na verdade... Agora, uma coisa, eu acho que essas 2 derrotas que a seleção brasileira teve mostrou a necessidade do governo federal, dos governos estaduais e, sobretudo, as prefeituras investir na questão base, ou seja, na formação do jogador, na preocupação com relação à questão dos esportes. Eu acho que nós vamos ter uma outra lição também que vai ser dada, que vai custar muito caro para a gente, que vai ser as Olimpíadas de 2016, que vão gastar mais dinheiro, e nós vamos ver que nós não vamos ter tudo isso, porque nós não temos atletas para poder, a nível, por exemplo, da Europa, a nível dos Estados Unidos. Então, isso vai acontecer lá na frente. Nós temos alguns heróis, né, que conseguem treinar, apesar de tudo, conseguem chegar lá, né, algumas medalhas de ouro, mas no quadro de medalhas, no geral, o Brasil nunca tem um bom desempenho. E nós vamos perceber isso, nós vamos também dar um outro vexame também nas Olimpíadas. Não se preocupe, um ou outro, com raríssimas exceções, mas nós vamos dar outro vexame. Agora, isso serve para mostrar e para alertar que se o governo federal não investir em tudo isso, que é justamente o grande legado que nós tivemos de positivo... Investir nas pessoas, não, de positivo foi assim, mostrar que o Brasil está errado, ou seja, que está tudo errado. Né? O futebol não se faz futebol dessa forma, a Alemanha deu uma lição, eu acho que foi bom o 7-1 por conta disso, eu acho que a derrota da Holanda também foi importante. Agora, com relação à questão do legado, esse realmente ficou a desejar. Nós não temos aí a questão do próprio trem-bala, nós não temos, os aeroportos todos não terminaram, as obras vão terminar em 2017, depois das Olimpíadas, algumas que começaram agora, então eu acho que isso ficou a desejar, ou seja, se gastou muito dinheiro nessa questão dos estádios e não se preocupou com relação à estrutura, à infraestrutura. A gente acabou recebendo esse número gigantesco de turistas, dando um jeitinho aqui, outro ali, decretando feriado numa cidade para conseguir fazer com que a cidade se movimentasse de uma certa forma, decretando ponto facultativo aqui, enfim, a gente foi dando um jeitinho para acomodar toda essa nova realidade, mas como você falou, de obras concretas mesmo, que ficaram para a gente como legado, aqui em São Paulo temos o estádio e ponto. Agora, me fala uma coisa, vamos falar, ponto pro Brasil. Ponto pro Brasil em algumas questões, como a gente está pontuando aqui, realmente a gente não pode deixar de ressaltar ou de trazer à tona as coisas bacanas, bonitas e positivas que aconteceram durante a Copa. Agora, eu acredito, não sei o que você pensa, que foi ponto pro Brasil ter, não sei o que vai dar, porque infelizmente a gente tem uma questão de impunidade muito forte envolvida no nosso país, em muitas questões que envolvem corrupção, e eu não sei qual vai ser o final dessa história toda. Mas eu acredito que foi ponto para a nossa polícia ter tentado, até então, desmantelar essa quadrilha que vem agindo desde a Copa, desde 2002, pelo menos, quer dizer, essa terceira Copa que eles estão envolvidos em fraudes, envolvendo esses ingressos, né, esses tickets. Então, dá para dizer que a gente fez um bom trabalho nesse sentido, né? Olha, o que aconteceu é o seguinte, foi a polícia do estado do Rio de Janeiro que se empenhou, ou seja, acabou iniciando uma investigação nessa questão dos cambistas, né? Ou seja, algumas pessoas foram presas e acabou se chegando em 3 pessoas importantes, 2 ligadas diretamente à FIFA, né? E o argelino, né? O fofão. Ele é um fofo. E esse que, na verdade, é uma pessoa que utiliza do seu envolvimento com a FIFA, com jogadores, com as comitivas, com as delegações, com os jogadores, para poder obter a facilidade na obtenção de ingressos para poder vender, né? Que é justamente repassar para a agência
agências de turismo, foi o que se constatou. E aí você tem as duas principais personalidades. Peixes grandes da história, né? Peixe grande, isso eu diria que são dois tubarões, que é justamente o vice-presidente da FIFA, né, que é o argentino, que é também presidente da Associação de Futebol lá da Argentina. Esse cartola, que tinha um cartola forte, uma pessoa envolvida a nível internacional, que o filho foi pego vendendo ingressos, né? Ou seja, obtidos de forma fraudulenta, né? E negociada. E a outra questão do Raymond, que foi preso ontem, se apresentou para a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Estava sendo considerado foragido já. Estava sendo considerado porque ele teve uma prisão temporária que valia por 5 dias, conseguiu um habeas corpus, saiu na madrugada. E depois teve uma prisão preventiva de todos os envolvidos. Ficou sabendo, e de todos eles, o Raymond, que é o executivo da MET, ou seja, e a MET é uma empresa ligada diretamente à FIFA, é a empresa responsável pela venda dos ingressos. Ele é o CEO, quer dizer, ele é um cara. Ou seja, não, ele realmente é o magnata dos ingressos. E através dele, através de investigação feita pela Polícia do Estado do Rio de Janeiro, se chegou e com uma busca e apreensão, inclusive, na casa dos filhos do Raymond, se chegou à constatação de que, de fato, ele negociava e facilitava a entrega desses bilhetes, né? Desses bilhetes, desses ingressos, que chegava ao valor de R$35 mil agora para a final, para você ter uma ideia. Mas negociava, o Fofana negociava os ingressos de 11 a quase 13 mil reais, né, com o pacote todo. Mas que realmente é um absurdo. Então, teve esse desmantelamento dessa quadrilha internacional que vinha agindo desde 2002 ou logo em seguida, essas últimas Copas. Então, eu acho que mostra efetivamente que a Polícia do Estado do Rio de Janeiro agiu, deu a resposta rápida. Agora, o que me surpreende, e eu volto a cobrar isso, e essa atitude da Polícia do Estado do Rio de Janeiro tinha que ter sido assumido pela Polícia Federal do Brasil. Não sei por que razão, até agora o próprio ministro não veio dar esclarecimentos, mas isso é até por competência, porque nós estamos falando de um evento internacional, nós estamos falando de um evento que envolve 12 cidades do país inteiro. Que não aconteceu só no Rio de Janeiro. Não estava se vendendo tão somente, ingresso lá dos Jogos do Rio de Janeiro, mas sim de outros, São Paulo, Cuiabá, Brasília, Manaus, Fortaleza, Bahia, enfim, então de outros estados também. Então, obviamente, eu não sei por que a Polícia Federal não assumiu essa questão. Eu acho que a Polícia Federal tem que se explicar em relação a isso, porque o que vai acontecer? Foi decretada uma prisão preventiva, mas é óbvio, todo e qualquer preso que está lá, que está sob a tutela do Estado, inclusive estrangeiros, né, que foram presos, brasileiros e estrangeiros, dentre eles o inglês e o franco-argelino, que é o Fofana, e o Raymond, que na verdade, obviamente, envolve questões diplomáticas, né? Envolve outras nacionalidades. Então, não sei por que razão a Polícia Federal não entrou nessa questão. Não sei qual vai ser o resultado final disso. Os advogados já disseram que vão entrar com uma medida no Supremo Tribunal Federal, ou seja, no STF, no STJ e no STF, para poder buscar a liberdade dessas pessoas, porque, segundo os defensores, não existe prova cabal, irrefutável, que efetivamente demonstre essa quadrilha internacional. De qualquer forma, se apresentou para desembargador o Raymond, então era o último que foi considerado foragido, foi o último preso, né, vai ser transferido agora para Bangu, todos os demais já foram e, obviamente, vão ficar lá à disposição da Justiça do Estado do Rio de Janeiro para saber o resultado final desse procedimento,
formação de quadrilha, cambismo, ou seja, uma lista de crimes aí associação de bando, quadrilha, enfim. Então tem vários crimes que foram praticados que obviamente vai chegar a um resultado final. Bom, essa questão. Eu achei que esse assunto nos últimos dias, por conta da final da Copa, ficou meio apagadinho, a mídia não estava falando muito. Eu espero que a partir de agora dê uma atenção maior a esse caso, com a prisão do Raymond Whelan, né? E a gente vai aqui no Revista da Cidade continuar acompanhando esse caso e trazendo mais informações para vocês. Agora, a gente anunciou também que vamos comentar aqui sobre um outro assunto muito importante também para nossa cidade, que aconteceu na Grande São Paulo, que foi essa chacina em Carapicuíba. Inicialmente 4 tinham morrido, né? E a gente teve a notícia de que ontem à tarde mais uma pessoa veio a falecer, mais uma vítima dessa chacina. Eu queria que você desse pra gente um panorama geral, se tem alguma novidade a esse respeito, se já tem alguma ideia da motivação desse crime, se tem alguma coisa a ver com outras chacinas anteriores que já aconteceram, não só na região de Carapicuíba, que foram aí relacionadas a grupo de extermínio, se já tem uma ideia da autoria, e se essa pessoa que levou só um tiro né? Deus me livre falar isso, mas que levou um tiro na perna e que já tá fora de perigo, já foi liberado, inclusive do hospital, se ele já deu o depoimento dele, que eu imagino que é a testemunha mais importante no caso até agora, né? Regiane, eu acho o seguinte, primeiro a questão da chacina, isso só deveria acontecer e nem deveria de acontecer em países de terceiro mundo. Eu acho que já acho um absurdo no século XXI nós termos chacinas e, sobretudo, chacinas dessa natureza. É óbvio que nós sabemos que na Grande São Paulo, ou seja, as cidades que envolvem a capital, principalmente Carapicuíba, já é conhecida, velha conhecida por chacinas, por grupos de extermínio e daí por diante. Agora, isso foi no dia 13, no domingo, por volta das 8 e pouco da noite, aonde nós tivemos um grupo de pessoas fortemente armados e abordaram, eram 8 rapazes, 8 pessoas que estavam lá conversando, né, jogando conversa fora, e foram abordados, foram metralhados, armas de grosso calibre, armas automáticas, semiautomáticas, e acabaram atingindo de todos eles. 3 morreram no local, né? E os demais foram todos eles socorridos. Um morreu no dia seguinte e teve a 5ª vítima agora que morreu ontem. Acho que foi ontem que morreu, que foi anunciado. E nós temos, na verdade, mais 2 vítimas internadas e uma que já foi liberada. Agora, o que acontece? A polícia do Estado de São Paulo, a polícia civil, fez a preservação do local do crime, coletou alguns armamentos, ou seja, cartuchos do local, para poder fazer a perícia, para poder fazer o levantamento do local, em que condições, como aconteceu, justamente para buscar a motivação do crime. Se fala que a motivação pode estar envolvido o tráfico de entorpecente, ou seja, uma disputa, uma vingança, alguém que não pagou a droga que pegou. E por que isso? Porque a polícia já identificou algumas vítimas, né, que teve alguma ligação com o tráfico de entorpecente. Então nós podemos estar aí diante de uma disputa ou uma cobrança em relação à questão de drogas. Então esse é um acerto, né? Então essa é a situação. Como não tem autoria conhecida, ou seja, não sabe quem foi, então imediatamente Carapicuíba já mandou, a Polícia Civil, o delegado, já mandou esse inquérito para o DHPP, que é a Delegacia de Homicídios, né? E que obviamente é a delegacia especializada para poder buscar a autoria delitiva. Eu acho que, por se tratar de chacina, realmente muito difícil de você chegar à autoria, principalmente com relação à quantidade de mortos, né? Porque os outros 2 que se encontram internados, que está em estado grave ainda, somente um foi liberado, né? Precisa ser ouvido para poder contar alguma história. Mas isso ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. E esse outro que já foi liberado imediatamente, logo depois, né, que foi um disparo, acho que na perna, né, esse, na verdade, vai ter que tomar cuidado, porque senão há a questão da queima de arquivo, ou seja, testemunha, na verdade, nesses casos de chacina não se costuma manter. Tem que tomar cuidado, a polícia tem que proteger,
né? Dar uma proteção. Então vamos esperar e ver o que acontece com essa chacina, com 8 vítimas, sendo 5 pessoas mortas, 2 se encontram internadas e uma já foi liberada. Uma notícia horrorosa mesmo, que infelizmente a gente é obrigado a dar, né? Bom, vamos continuar acompanhando esse caso também. É claro que o doutor Eduardo volta na terça-feira que vem com mais notícias pra gente, com mais informações importantes. Aliás, muitos abraços para você aqui através do Twitter. Depois eu te deixo aqui para você dar uma olhada, tá bom? Obrigado. Muito legal. 500 melhores júris no Facebook para você fazer contato com o doutor Eduardo Leite, tá bom? Ou então na terça-feira que vem aqui no Revista da Cidade. Obrigada, meu querido. Boa semana para todos. Viu? Um ótimo dia também. Viu? Até. Obrigado. Tchau, tchau.